Olá, meditantes, paz e bem. Hoje falaremos um pouco sobre a oração, especificamente como orar sem cessar. No Evangelho, vemos algumas cenas de Jesus em oração. Por exemplo, Marcos, capítulo 1, versículo 35. Diz o evangelista: de madrugada, estando ainda escuro, Jesus se levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. No Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz o evangelista: naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. No Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 36, diz Jesus: vigiai e orai em todo momento. E o apóstolo São Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos diz: orai sem cessar. Então, irmãos e irmãs, todo esse ensinamento bíblico sempre ecoou no coração dos cristãos. Lá nos primeiros séculos da Igreja, quando surge a vida consagrada, aqueles primeiros eremitas, primeiros monges, eles ouviram fortemente este chamado: orai sem cessar. E eles quiseram obedecer a este preceito bíblico e procuraram desenvolver meios, maneiras, pequenos métodos que pudessem ajudá-los a ter esta oração incessante. Então, os primeiros registros que nós temos desse modo de orar, uma oração contínua, através de uma pequena palavra ou de um pequeno versículo repetido, nós vamos encontrar já nos padres do deserto. Santo Agostinho, que vai morrer no ano 430, ele deixa registrado em suas obras uma pequena notícia sobre esse modo de rezar. Nós encontramos esta informação na carta 130, que é chamada Carta à Proba. Nesta carta, Santo Agostinho nos diz assim: conta-se que os monges no Egito fazem frequentes orações, mas brevíssimas, à maneira de tiros súbitos. Provavelmente esta informação se refere ao modo dos eremitas rezarem, repetindo uma palavra ou um versículo bíblico ou uma fórmula sagrada. Será um outro santo, contemporâneo de Santo Agostinho, que vai nos dar uma informação mais completa. São João Cassiano, contemporâneo de Santo Agostinho, vai morrer 5 anos depois, no ano 435. São João Cassiano, que viajou pelo Oriente, pela Terra Santa, pelo Egito, ele vai trazer nas suas obras muitas informações de orações, de métodos praticados no Oriente. Na 10ª conferência, ele nos dá uma informação trazida do Egito, e que lá, como ele aprendeu, para manter o coração orante, o eremita, o monge, escolheria um versículo bíblico e teria sempre este versículo consigo, repetindo no coração dia e noite, ruminando esta palavra. E no caso de São João Cassiano, ele aprende no Egito que este versículo, o versículo escolhido é retirado do Salmo 69. Diz assim: vinde, ó Deus, em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-me. Então, o orante, em casa ou fora de casa, no trabalho manual, caminhando, repousando, sempre teria consigo esta oração. E assim estaria obedecendo ao preceito orai sem cessar, seu coração estaria ligado sempre a Deus. A lembrança de Deus estaria no seu coração. Então, essas informações nos ajudam a ter também esta oração incessante. Mais tarde, no século XIV, na Inglaterra, um monge anônimo escreve uma obra chamada A Nuvem do Não Saber. E nesta obra,
ele vai dar também um método de oração incessante, de oração contemplativa, quando ele aconselha que o orante deve ter uma palavra sagrada de uma sílaba, no máximo 2, segundo o autor. É a palavra da sua vida, esta palavra sempre repetida dia e noite, mantendo assim um coração voltado a Deus, levando você a um abandono, a uma entrega em Deus, através dessa oração incessante. Então vejam alguns exemplos aqui importantes, mostrando que na tradição cristã, desde os primeiros séculos, muitos buscaram essa oração incessante através da repetição, seja de uma palavra sagrada, seja de um versículo bíblico ou de uma pequena oração. Nós da EFRAM, nós rezamos repetindo o nome de Jesus, seja na meditação, naquele horário determinado, ou livremente através do dia. Então, também nós estamos nessa tradição. Nos próximos vídeos mostraremos como essa oração do nome de Jesus nasceu e perdurou por séculos, chegando até nós. Paz e bem.